1 Coríntios, quer dizer, a epístola de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, que diz assim, apenas eu quero enfatizar os dois primeiros versos de 1 Coríntios 2, versículo 1 e 2 apenas. Depois explanaremos um contexto maior. Mas 1 Coríntios 2, versículos 1 e 2 apenas, diz assim: o apóstolo Paulo escrevendo à igreja dizendo: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vamos orar mais uma vez. Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai, que se renova em nossas vidas, é que estamos aqui. Fomos trazidos aqui como igreja, tanto quem fala, quem canta, quem toca, como quem ouve. Na verdade, todos nós, em qualquer posição que estivermos nesse momento, estamos cultuando ao Senhor. E fomos chamados, acima de tudo, para isso, cultuar ao Senhor e o privilégio de ouvir a tua voz, tranquilamente, nesse local que tem preparado para nós. Usa nosso falar, usa mais ainda o nosso ouvir, de acordo com a tua vontade, o poder que há em ti, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto sempre me chamou muita atenção por causa dessa decisão de Paulo, do que realmente importa falar. Só que para sabermos o que falar, a gente tem que saber antes do que não falar, que é o mais difícil. O que falar é o mais fácil. Agora a pergunta é o que não falar, né? E me vem à mente do que estamos falando, o que estamos proclamando em palavras ou o que estamos proclamando mais ainda, em ações, em conduta. E esse é o tema central dessa mensagem de hoje, que o apóstolo Paulo nos traz assim, esse confronto. Estava acontecendo nessa igreja em Corinto que o apóstolo Paulo tinha formado, na sua segunda viagem missionária, ele tinha, pela graça de Deus, pelo chamado de Deus, essa igreja nasceu. E Paulo, saindo de Atenas, depois daquele episódio que ele tenta falar em Atenas, a capital do pensamento filosófico de toda uma época, que nos influencia até hoje, inclusive. E Paulo, saindo, vai em Corinto e encontra o casal Priscila e Áquila, e ali começa uma igreja na casa deles, e essa igreja cresce. Na cidade portuária de Corinto. Eu nasci numa cidade portuária, cresci numa cidade portuária que é Santos. Depois me mudei para uma outra cidade portuária que é Rio de Janeiro. E bem sabemos das questões, dos benefícios de uma cidade portuária, mas também da riqueza cultural que é uma cidade portuária, de muitas pessoas, de muitas nações, do comércio intenso, ou seja, é uma porta de entrada para tudo que há de bom e que há de ruim também, num país. E Corinto era uma cidade desse tipo, uma cidade portuária com muitas culturas. São Paulo tem essa grande característica hoje, né? Apesar de não ser uma cidade portuária, mas é uma cidade altamente cosmopolita. E Paulo, nessa igreja que nasce, cresce, em meio a tantos desafios, depois Paulo e Silas vão à prisão, são açoitados, várias coisas acontecem. Paulo deixa ali a liderança, um corpo de presbíteros, e prossegue na sua viagem. E mais tarde, na terceira viagem missionária, anos após, Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto. Uma carta para voltar aos eixos. A essência dessa carta de 1 Coríntios era que Paulo estava chamando a igreja, a atenção, para que eles voltassem ao princípio que ele tinha deixado no nascimento daquela igreja, por ocasião da segunda viagem. Desde o nascimento da igreja, lá na casa de Priscila, Áquila, enfim, com os presbíteros. A igreja estava enfrentando vários problemas. E o tema central dessa carta é resolver problemas? Não exatamente. O tema central é: vocês precisam voltar a Cristo. Vocês estão perdidos em vários assuntos.
Menos o assunto que realmente interessa resolve todos os problemas e os dilemas. O interessante é ver o argumento de Paulo que vai estar logo no início da carta. Paulo já inicia essa grande epístola dando seu argumento. Todo o resto da carta se baseia nesse argumento que eu vou mostrar brevemente agora. Os 16 capítulos da carta são baseados nisso que está aqui. Voltando um pouco ao capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, vou ler rapidamente aqui. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 em diante, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo no poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Continuando ainda, versículo 26 diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Estudando esse texto, e mais o que nós acabamos de ler no versículo 1 e 2 do capítulo 2, que Paulo fala dessa decisão dele de pregar Cristo crucificado, aqui está a essência de toda a carta. O argumento principal de toda a carta está a partir daqui. Quais são os argumentos? O primeiro argumento de Paulo aqui, que nós lemos no capítulo 1, versículo 18 em diante, ele trabalha argumento por contraste. O que Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 18 ao 25, que nós lemos rapidamente, não vou expor esse texto diretamente, mas ele faz parte do nosso entendimento. Esse primeiro argumento por contraste de Paulo está comparando a sabedoria do século com a sabedoria da pregação. Ele está usando um termo muito conhecido na época, que é o Logos. Ele está falando o Logos de vocês, ou seja, o Logos de vocês, a sabedoria, porque para os gregos o Logos era a palavra, a sabedoria, a sofia. Então, dizendo, a sofia de vocês, baseado no Logos, no argumento, no discurso de vocês, na oratória, na retórica dos filósofos de vocês, esse Logos de vocês, essa palavra de conhecimento e sabedoria de vocês, é falsa sabedoria. Porque o meu Logos, então Paulo está falando o Logos versus o Logos, o verdadeiro e o falso. Porque o meu Logos é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de Deus. E não a sabedoria de vocês. Que para o judeu era demonstração de poder e milagres. Para o grego era retórica, sabedoria, argumento. Os grandes pensadores filosóficos do mundo presente. Então, Paulo está fazendo aqui, sabiamente, inteligentemente, uma jogada de argumento por contraste. Olha, a sabedoria do Logos de vocês não é o Logos. O verdadeiro Logos, como fala o evangelista João, que no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o Logos. E a partir do Logos verdadeiro que é Cristo, tudo foi criado, e nada
que foi criado sem ele se fez verdadeiramente. Então, Paulo estava argumentando por contraste. Vocês estão enganados. O alicerce de vocês é errado. O reverendo Alexandre, nesta manhã, no culto da manhã das 11, falou exatamente, um dos pilares da pregação do reverendo Alexandre foi exatamente isso. A pessoa se moldar à cultura, à sabedoria do presente século. Na época de Paulo, a igreja de Corinto, como era uma igreja de origem grega, uma cidade grega, estava enfrentando esses problemas do pensamento secular da época, como nós enfrentamos até hoje os nossos. E Paulo estava combatendo isso. Olha, a minha mensagem, por mais louca que pareça, mas a minha sabedoria, o meu logos, o meu louco logos, digamos assim, é mais sábio do que o logos dos filósofos de vocês. Essa é a primeira, o contraste que Paulo faz. Quando ele segue aqui a vocação dos santos, no capítulo 1 ainda, versículo 26, 27, 28, que nós falamos, Paulo está dando um segundo contraste, puxando a orelha ainda da igreja de Corinto. Dizendo o seguinte agora, no segundo argumento contrastante de Paulo. O que ele fala? Irmãos, vocês estão pensando que, além da sabedoria do Logos, terreno da época de vocês, é o falso, mas também vocês estão sendo... estão colocando a sua confiança nas riquezas, nos poderosos, em quem tem nobre nascimento. E Paulo está falando, a vocação, o chamamento dos santos, o chamado não é baseado em nada disso. Não é quem tem nobre nascimento, grego, romano, não é quem se diz filho de Abraão, judeus de nascença, não é quem tenha mais dinheiro no banco. Paulo está fazendo outro contraste, porque vocês, e Paulo está insinuando o seguinte, vocês, da igreja de Corinto, vocês não são nada. Deus chamou os pobres, os humildes desse mundo, exatamente para mostrar a loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria e riqueza de vocês. Então, Paulo está fazendo um outro contraste, ou seja, trocando miúdos, como diz lá no Rio de Janeiro, chamando a igreja de mané. Vocês são os mané. Porque não é baseado nisso que vocês são chamados. Vocês foram chamados justamente porque vocês não têm condições de ser. Nós que estamos aqui, ou ali, ou os que estão aí, cada um seus ministérios, exercendo no tempo devido e oportuno, nós não fomos chamados por méritos próprios. É isso que Paulo está contrastando. Isto posto, Paulo dá o terceiro argumento, que é o que eu estou me detendo aqui, no capítulo 2, que diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz segundo a ostentação de linguagem de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. Porque o terceiro argumento é este, que o apóstolo Paulo estava numa cidade, numa época, como vinha de Atenas e toda essa região, em que os pregadores, os discursadores, os grandes professores da época, filósofos, mestres e pregadores mesmo, se aproveitando do evangelho. Eles chegavam na cidade com a tática de fazer um discurso na praça principal. E fazendo o discurso na praça principal, esse é o costume da época, né? Que chamava a atenção. Com a sua linda retórica, os sofistas, né? Os famosos sofistas da época. O sofista, para quem não entende, depois o reverendo Alexandre explica o que é sofista. Mas se você quiser ter uma noção disso, é só abrir o horário político. Eleitoral. Você tem uma boa noção, uma boa não, uma iniciação aos sofismas. Mas, e as suas falácias. Mas o costume da época era o seguinte, os grandes mestres, professores, enfim, e até os pregadores embarcaram nessa, chegaram na praça principal, eu vou dar o meu discurso cheio de pompa, circunstância e floreios, de repente eu consigo agregar alguns likes, né? Alguns seguidores. Esse era o Instagram da época. Se o discursador
pregador, enfim, o professor, conseguisse arrebanhar ali, ele ficava, opa, agora vou marcar reuniões no teatro tal, porque ali eu já tenho um público, já cativei um público. Aí ele começava a doutrinar as pessoas e fazer os seus discípulos, com essa retórica enganosa. E Paulo diz exatamente que ele não faria isso. E Paulo estava lembrando, meus irmãos, apesar de ser o costume da época, e muitos pregadores aproveitadores com o falso evangelho têm feito da mesma tática nociva, eu cheguei até vós com uma mensagem escandalosa. Não com ostentação de linguagem ou de sabedoria do mundo, como diz o capítulo 2, versículo 1 de 1 Coríntios. Então, o que eu estou dizendo até agora é o meu primeiro ponto, de não moldar-se à cultura. O reverendo Alexandre falou de não moldar a pessoa à cultura. E agora eu vou dar um outro segmento nessa mesma direção, e nós não combinamos nada, né, Alexandre? Não moldar a mensagem de Cristo à nossa cultura. Até agora estou nesse primeiro ponto. Não se preocupe não, são apenas 7. Não mudar a mensagem à cultura é uma tentação de muitos pregadores, de muitas pessoas que, apesar de não ter o título de pregador, de pastor, de evangelista, de missionário, de bispo, querubim, qualquer coisa assim, a tentação é nossa moldar a mensagem de Cristo ao presente século. E Paulo está dizendo que não veio com ostentação de palavras, de retórica, de conhecimento filosófico ou de sabedoria. Pelo contrário, ele veio com uma mensagem escandalosa. Se os irmãos lembram, quais eram os problemas, qual era o problema central da igreja de Corinto? Uma igreja rica, numa cidade importantíssima. A igreja de Corinto só tinha um problema. Apesar da carta, eu vou passar rapidamente aqui alguns, nos seus 16 capítulos, falar de muitos problemas, mas a igreja de Corinto só tem um grande problema. Por isso que esse argumento de Paulo é iniciado dessa forma, esses argumentos, que nós lemos no capítulo 1 e 2 agora. Arrogância. Esse era o único problema da igreja de Corinto. Soberba, arrogância. Só que nesse problema único de soberba e arrogância, decorre todos os demais. Como uma árvore que vai gerando frutos e mais frutos. É um efeito dominó em vários outros problemas. Se a gente lembra, o capítulo 1, Paulo já inicia com esses argumentos, por quê? Porque um dos problemas decorrentes da arrogância de soberba era facções. Facções por lideranças, não é verdade? Um dizia assim, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E outros falavam, não, eu sou de Paulo. Né? Afinal, foi Paulo o fundador da igreja. E outros mais espirituais, eu sou de Cristo, de repente assim, né? E Paulo fala, não, eu não batizei ninguém justamente para não dar margem. Todos somos de Cristo, a igreja de Cristo. Então, Paulo, capítulo 1, facções entre as lideranças. Quem é quem, de quem é de quem. Falta de disciplina, capítulo 5, fala de falta de disciplina, capítulo 5 e 6. Disciplina por problema de incesto, olha só, incesto. Problema de litígio entre os irmãos no tribunal. Problema de prostituição. Capítulo 7, questões sobre o casamento. Casa, não casa, descasa, não descasa. Divergência sobre come, não come, bebe, coisas sacrificadas a ídolos. Existem ídolos? O amor cristão, como que eu faço? Capítulo 7, capítulo 8 e 9, quer dizer, começa a julgar a postura, a liderança, desconfiar da liderança do apóstolo Paulo. Capítulo 10 fala do testemunho, do mau testemunho que eles estavam tendo, e Paulo exorta sobre o testemunho cristão no cotidiano, no dia a dia, que estava faltando neles. Capítulo 11, desordem no culto. Foi aí que entra a ceia. Capítulo 12 ao 14, Paulo detém todo esse tempo falando do problema do mau uso dos dons espirituais, em todas as demais desordens.
porque se julgavam mais do que os outros, porque tinham mais dons, ou eram capazes de fazer certas coisas que outros não faziam. Mais ricos versus os mais pobres. Toda essa desordem no culto e mau entendimento dos dons. Paulo, no capítulo 15, fala sobre a ressurreição dos santos no dia final. Porque na cultura grega era um escândalo falar sobre essa ressurreição. Eles podiam até entender que um grande herói, né? Porque na mitologia grega, greco-romana, na época era o seguinte: os deuses, semideuses, serem heróis que foram mortos, fizeram grandes feitos, era uma coisa até bacana. De repente, Cristo era um grande herói. Mas entender que ressurreição para eles era um problema. Sabe por quê? Porque o pecado estava na matéria. E o pecado estando na matéria, na carne, no corpo, era um escândalo alguém, um ser divino, ressuscitar em carne. Como um ser divino, santo, poderia ressuscitar na carne, visto que na carne está todo o pecado. E a gente tem essa tendência até hoje, se perceber. Nós pensamos que o pecado está só na carne. E o pensamento, a alma, é uma coisa pura, segundo o pensamento greco-romano antigo. Então era um escândalo para eles. Paulo teve que explicar toda a doutrina da ressurreição e da vinda da volta de Cristo Jesus. E ele faz finalmente um apelo à comunidade a ajudar os cristãos mais pobres em outras cidades, porque não era possível uma igreja tão rica não ser abençoadora. Veja quanto problema que tinha aquela igreja. E os líderes levaram para Paulo, na terceira viagem missionária, dizendo: Paulo, sabe aquela igreja que você plantou anos atrás, na segunda viagem? A igreja abençoada? É uma benção aquela igreja. Só que ela está com esse problema, esse. Então, para a liderança passar todos os problemas. Mas Paulo sabiamente detectou. Olha, irmãos, vocês estão falando de vários problemas, mas o problema é um só. A arrogância da igreja, porque vocês não entendem, vocês perderam o foco. Qual é o foco? A mensagem da cruz. Por isso que, retomando aqui o texto que eu li, que Paulo decide nada a saber entre vós. Mas como nada a saber, se chegaram mensageiros, vários mensageiros, Paulo, a igreja está com um problema de litígio, está com um problema de incesto, de prostituição, de problemas de entendimento doutrinário, enfim, tanto escândalo, e você não quer saber de nada disso? Não é isso que Paulo quis dizer exatamente. Paulo quis dizer o seguinte: não quero saber entre vocês essas questões sem o óculos, sem a visão em Cristo. Porque nada quis saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Todos os problemas vêm desse fato. Vocês perderam o foco da mensagem da cruz, de Cristo. Por isso que os problemas ocorreram. Ou seja, voltemos à palavra de Cristo, voltemos à pessoa de Cristo, e todos esses problemas serão resolvidos, ou nem existiriam. Porque é motivo, porque é fruto da arrogância de vocês. De acharem que vocês podem fazer tudo sem Cristo. E nós achamos que podemos fazer tudo sem Cristo. Os pregadores famosos de hoje querem fazer tudo sem Cristo, não é verdade? São várias táticas persuasivas, retóricas, ou de marketing, enfim. Ou de conhecimento, até teológico. Mas Paulo está dizendo que não é o conhecimento, mesmo que seja o conhecimento teológico. Mas é Cristo em todos, em tudo. Nós enfrentamos, se vocês lembrarem dessa, isso ainda, infelizmente, é uma realidade. Quantas e quantas reuniões, quantos encontros, seja de conselhos eclesiásticos por aí afora, seja reunião de irmãos para decidir assuntos, há muita discussão, muito parecer, muito eu acho isso, eu acho aquilo. Eu quero assim, eu prefiro assado. E muito pouco nós pensamos a partir de Cristo. O que Ele ordenou para a igreja, o que realmente edifica a igreja, é a mensagem da cruz. Não são as atividades ou as estratégias. Se as atividades e estratégias estiverem levando a mensagem da cruz, pois bem, são necessárias. Se a música estiver levando a mensagem de Cristo, ela tem efetividade e validade. Senão, não.
Se um sermão não tiver Cristo, é simplesmente uma tagarelice. Então não é o sermão por si só, é a mensagem de Cristo. Não é a música, não é as atividades das federações, é tudo em Cristo. Para levar o quê? A mensagem de Cristo. Nós podemos fazer tudo isso como a igreja de Corinto. Vou levar a mim mesmo, a meu orgulho, a minha capacidade, a minha destreza. E Cristo me dá uma ajudinha aqui para mostrar o eu. Então, o nosso grande primeiro perigo é moldar a mensagem segundo o presente século. Nisso a gente vê, infelizmente, muitos pregadores, muitos conhecidos nossos e até amigos nossos, moldando a mensagem, burlando a mensagem, colocando água no óleo, né? Ou colocando água no feijão, deixando bem aguadinho, e de repente vira uma papinha que qualquer um consegue deglutir. Uma mensagem incipiente. Como Hebreus fala, tem que dar leite materno, porque vocês não aguentam comer mais churrasco. E é isso que Paulo está falando aqui. E no segundo ponto corremos o risco de não sermos uma testemunha fiel de Cristo, e sim de nós mesmos. Porque o segundo ponto está ligado com o primeiro. Porque se nós mudamos a mensagem à parte de Cristo, sem Cristo, apenas uma mensagem, é porque nós estamos sendo infiéis e não testemunhas fiéis de Cristo. Mas estamos sendo testemunhas de quem? De nós mesmos. Não é verdade? E Paulo fala, capítulo 2, versículo 2, porque decidir, nada saber. Decidir aqui, o termo que ele usa é um termo forte. É um termo, na época, que o imperador usava para julgar. Não é decidir assim, acordei de manhã de bom humor e, enfim, decidi algo. Depois de muito pensar. Ah, tá bom, então eu vou fazer assim mesmo. Já que é assim, vou fazer desse jeito. Tá bom, tá bom, tá bom. Não. Esse termo decidir aqui é um termo que o imperador usava como chancela do seu anel. Quando ele dava um decreto, uma firme decisão, um édito do imperador e chancelava com seu anel real. Decisão do imperador. Pá. Então Paulo está usando esse termo, olha. Decidir firmemente, de uma vez por todas. Tenho recebido muitas notícias dos problemas que essa igreja está enfrentando, mas quando eu vou escrever essa carta e mostrar que todo ponto a ponto aqui, até o capítulo 16, o resumo é: voltem a Cristo. A mensagem de Cristo. Quer resolver problema de litígio, disso, daquilo outro? Cristo. A mensagem de Cristo diz isto. Então Paulo faz esse retorno. Agora, o que nós fazemos? Vamos nos examinar. Aproveitamos, estamos no culto de ceia. A gente chega no local, a gente decide realmente saber de nada além de Cristo? E o que realmente importa para a igreja crescer e avançar? E nós crescermos como igreja? Ou a gente faz assim, chega num lugar, vamos saber qual o jornal do dia, né? As fofocas da igreja. Vamos conhecer a igreja no sentido ruim. Quais são as fofocas? Vamos lá. O que o irmão faz? O que aquela irmã faz? O cicrano, beltrano? Vamos saber todos os bastidores da igreja. A gente tem, infelizmente, nós nessa posição que estamos, a gente é uma antena parabólica, né? Chegam umas coisas para a gente que a gente tem que filtrar e ficar trocando o filtro toda semana, se deixar. Porque as pessoas, às vezes, chegam em nós e falam, cuidar com aquele, cuidar com aquele outro. Vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele outro jeito. Mas ninguém chega assim. A partir de Cristo,
A igreja, a mensagem de Cristo. O que temos que fazer para a igreja avançar em Cristo? Todo mundo tem boas ideias. E boas ideias não levam a igreja a lugar nenhum, só, sem Cristo. O reino de Deus não é feito só de boas ideias. Temos alguns personagens com grandes e boas ideias na Bíblia, não é verdade? Saul teve uma boa ideia, já falei isso aqui. Saul teve uma grande boa ideia. Ganhamos a guerra, Deus nos fez vitoriosos. Vamos pegar agora esses bois, essas riquezas e tal, vamos ofertar ao Senhor um grande culto e vamos chamar toda a TV para ser filmado e vamos tirar foto e botar no Instagram. Porque, afinal de contas, Deus nos fez ganhar uma guerra e vamos levar os despojos de riqueza desse povo, um troféu e mostrar para todo mundo. Essa grande boa ideia, mesmo que seja uma ideia de culto, Saul foi reprovado veementemente de uma vez por todas no seu reinado. Porque Samuel tinha falado justamente ao contrário, para ele não fazer nada disso. E nós, em vez de proclamarmos a mensagem de Cristo sem grandes eus, a gente faz assim, né? Estou aqui eu hoje pregando na Igreja Unida. Pá! O que é um privilégio. Eu não sou merecedor de estar aqui, realmente não sou. Eu dei R$1 milhão para os desabrigados da igreja de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Aí tira a foto e manda para todo mundo. Os fariseus, né? Os modernos fariseus. Mas esse ato de Paulo, aqui no versículo 2, porque nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo esse crucificado, envolve então dois polos. Primeiro, para você falar a mensagem da cruz, que é o sentido positivo, envolve o sentido negativo, que é não falar. Então essa é uma mão dupla, esse segundo argumento, essa segunda argumento, essa postura do apóstolo Paulo. Ou seja, eu decidi não falar de mim mesmo, das coisas, de mim, do meu conhecimento. Mas, positivamente, eu decidi falar de Cristo, a sua mensagem. Como isso é difícil, na é verdade? Deixar de falar, de opinar, de fazer, é muito mais difícil do que falar, opinar e fazer. Principalmente para quem pode, quem sabe. Ou quem quer, ou quem tem oportunidade. Como que nós chegamos às pessoas? Como nós mostramos Cristo às pessoas, no nosso redor, no nosso cotidiano, na faculdade, no emprego, no trabalho, no dia a dia. Você chega lá falando, ou falando uma coisa e agindo de outra forma. Quando chegamos no lugar, quem vem primeiro? A sua boa fama ou a sua má fama? Ou sua boa fama em Cristo? Às vezes tem um ditado que diz que, né, a nossa fama nos precede. Às vezes essa fama que nos precede, se for uma coisa boa, ok. Se não for. Então, irmãos, para finalizar, decida firmemente como o apóstolo Paulo, mas decida. Em qualquer ambiente que você estiver, principalmente ambientes novos. Já viu aquela pessoa que é inconveniente, que chega num ambiente novo, o recém-empregado, o recém-contratado, que acha que sabe de tudo? Então, lá na escola, na universidade, tal, que a gente dá aula, trabalhou e trabalha. Tem alguns professores concursados, tudo assim. E querem saber de tudo, né? Quem já está lá há 200 anos já sabe mais do que eles. Irmãos, acredita só, que eu tive que, numa reunião com a direção e vários professores, teve um fuzuê, um quebra-pau, por causa desses novatos que acham que tem que opinar e mal chegaram, que eu tive que pegar um deles, porque todo mundo lá sabe que eu sou pastor, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas aí eu tive que pegar um desses camaradas arrogantes e chamar ele no canto
e falar, olha só, você sabe, você me conhece um pouquinho, tal. A minha fama me precedeu, não é verdade? Porque ele falou umas bobagens em público para os outros professores, depois para mim em particular. Mas eu vou pegar você. Eu peguei ele num canto e sentei, falei, aconselhei, puxei a orelha, preguei para ele. Me respeita e a atitude dele mudou. Não se converteu não, mas a atitude mudou pelo menos. E é assim que a gente tem que agir, porque às vezes nós mesmos chegamos no lugar novatos e já queremos dar opinião. Não é verdade? Na música é muito engraçado isso. A pessoa chega assim, já cansei de ver isso também na minha carreira musical, dentro e fora da igreja. Só que isso acontece incrivelmente mais na igreja. Que geralmente o pessoal sabe menos e acha que sabe mais. Aí chega assim, falando, arrotando o caviar, e quando você vai botar o cara para o serviço, o caviar não sai, entendeu? Sai só aquela semente de quê? Uma sementinha aí, sei lá. Sai um feijão com arroz. Porque a pessoa tem que chegar e mostrar não a si mesmo, mas o que ela veio fazer para a obra do Senhor. Jesus não fala isso, olha, não busque os primeiros lugares, porque de repente você está sentado nos primeiros lugares, vem o noivo, vem o dono da festa e te manda sentar lá atrás, porque aquele lugar está reservado, os outros convidados. E você vai ser envergonhado. Jesus não fala uma parábola nesse sentido? Então é melhor que você fique lá atrás e ser convidado para vir à frente, e ser honrado e dado a palavra quando perguntado. Jesus puxa a orelha de nós. Ou seja, corremos o risco de moldar a mensagem, segundo o presente século. Em segundo lugar, corremos o risco de moldar a mensagem ao nosso próprio eu, a nossa falta de testemunho. Mas temos que fazer como o apóstolo Paulo. Porque decidir nada saber entre vós. Não é arrogância, não é fofoca, não é me mostrar, mas apenas servir. Como que Paulo fez? Decidir, se não, falar de Jesus Cristo e este crucificado. Paulo enfatiza porque falar de Jesus Cristo poderia ser algo bonito, não é verdade? O mundo presente, para finalizar, faz isso. Vou falar de Jesus Cristo, o grande mestre, o grande professor. Jesus Cristo foi um grande homem, cuidava dos pobres. Não é assim a filosofia tentando deixar a mensagem de Cristo incipiente? Cristo é só amor, aquele amor vago. Mas o que Paulo finaliza aqui? Falar entre vós, senão Cristo Jesus e este crucificado. Aí pega. Porque falar de um grande mito da mitologia greco-romana é uma coisa. Falar de Jesus Cristo, o Messias, porque Jesus Cristo para os judeus era o Messias, o ungido, o libertador de Israel. Falar disso seria muito bom. Mas quando Paulo completa, falar de Jesus Cristo, mas crucificado, isso é escândalo. Quem que quer um herói crucificado? Não é verdade? Tem nosso catedrático aqui em historinhas da Marvel. Falar de herói que venceu o happy end, grande final, o triunfo dos heróis é bonito. Isso a música, a poesia, o teatro, o cinema fala. Mas Jesus fala, o herói, o Messias, o ungido, o libertador, Jesus Cristo, a minha mensagem é de alguém crucificado. É loucura, não é loucura? É, essa é a mensagem. Só que Paulo diz o seguinte, essa mensagem de loucura do Cristo crucificado, que não vem de eu moldar a mensagem, segundo o presente século, e não vem de eu deixar a mensagem segundo o próprio eu, ela está recheada de algo que vocês não estão vendo, que é o poder de Deus, que quando Paulo completa o seu argumento no restante do capítulo 2 de 1 Coríntios. Essa mensagem aparentemente fraca de um Cristo crucificado, que ressuscitará e virá em glória como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, essa mensagem
fala mais do que a mim mesmo, o apóstolo Paulo. Essa mensagem tem poder de Deus. E era tão loucura porque como pode uma mensagem fraca de um homem crucificado transformar pessoas? E é isso que Paulo estava dizendo. Ó, as pessoas estão sendo transformadas, as pessoas estão sendo mudadas. A igreja está crescendo e se estabelecendo porque ela é baseada não em sofismas, não no logos de vocês, mas no logos que é de Cristo. Essa mensagem está recheada e envolta e é plena do poder de Deus. Loucura para vocês. E esse é o argumento de Paulo. Então a nossa mensagem não volta vazia, desde que seja pelo poder de Deus e não nosso. O que importa é a mensagem. Seja através do sermão, seja através da música, seja através dos livros que são escritos, e mais ainda, através do nosso testemunho fiel. Que é isso que Paulo estava puxando a orelha da igreja. A mensagem pregada o tempo todo, em todo o tempo. Amém? Oremos. Senhor, a mensagem é tua e o poder é teu. A transformação vem de ti e não vem de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, pela tua graça e poder. Continue falando, Senhor, aos corações nossos aqui, nessa noite, durante toda a semana. Esperamos um rei que foi sim crucificado, mas ressuscitou e mais do que isso, voltará em plena glória em Cristo Jesus. Esperamos. Amém.